Olá, eu sou a doutora Helena e hoje preciso falar com você sobre um tema que parece simples, mas que pode esconder armadilhas perigosas para a sua saúde, especialmente depois dos 53 anos. Você já parou para pensar que algo tão comum e presente na sua mesa, como o ovo, pode ser consumido da maneira errada e trazer consequências sérias? Pois é exatamente sobre isso que vamos conversar agora. Os 7 piores erros ao comer ovos depois dos 53 anos, erros que podem prejudicar o seu coração, seus ossos, seus músculos e até acelerar o envelhecimento. O ovo é conhecido como um superalimento riquíssimo em proteínas, vitaminas e minerais essenciais, mas quando preparado, combinado ou consumido de maneira incorreta, ele pode se transformar em um verdadeiro vilão silencioso. E não se engane, muita gente que pensa estar se cuidando acaba cometendo justamente esses erros, sem perceber que está sabotando a própria saúde. Por isso, preste muita atenção, porque o que vou revelar agora pode mudar completamente a forma como você consome esse alimento tão presente no dia a dia. Imagine a seguinte cena. Você acorda de manhã, decide preparar seus ovos mexidos ou fritos. Acredita estar começando o dia com uma escolha saudável, mas sem perceber, adiciona um ingrediente que transforma aquele prato em uma bomba para suas artérias. Parece exagero? Não é. São detalhes como esse que fazem a diferença entre um coração saudável e um risco aumentado de doenças cardiovasculares. E quando falamos de pessoas acima dos 53 anos, cada detalhe conta. Seu corpo já não processa os alimentos da mesma forma que antes. O metabolismo fica mais lento. A absorção de nutrientes muda e até o impacto das gorduras e do colesterol pode ser maior. Então, os erros que talvez passassem despercebidos na juventude, agora podem cobrar um preço alto. Mas antes de mergulharmos nos erros em si, quero que você entenda algo muito importante. Os ovos são, sim, um alimento poderoso, mas o modo como você os consome pode determinar se eles vão ser aliados ou inimigos da sua saúde. Muitos idosos cometem equívocos ao escolher a forma de preparo, a frequência e até os acompanhamentos. E é exatamente por isso que você vai precisar ouvir cada detalhe que vou compartilhar. Inclusive, prepare-se porque alguns desses erros vão te surpreender. Talvez você até descubra que já os está cometendo sem perceber. Mas não se preocupe, porque eu também vou te mostrar como corrigir cada um deles de forma prática. Agora pense comigo. Quantas vezes você já ouviu dizer que o ovo aumenta o colesterol? Essa informação circulou durante anos, e até hoje muita gente acredita que deve evitar o consumo. Mas o que a ciência mais recente mostra é que não é exatamente o ovo em si o problema, mas sim a forma como ele é preparado e em que contexto alimentar ele é incluído. Por exemplo, fritar ovos em óleos ruins, como os óleos vegetais refinados, pode gerar substâncias inflamatórias que danificam suas artérias. Já o simples ato de exagerar no sal pode aumentar a pressão arterial silenciosamente. E quando somamos esses pequenos deslizes ao estilo de vida típico após os 53 anos, menos atividade física, metabolismo mais lento, o impacto pode ser devastador. É aqui que mora o perigo. Os erros são sutis, mas as consequências são gigantes. E eu quero que você reflita comigo sobre outro ponto. O envelhecimento natural já traz alguns desafios para a nossa saúde, como a perda de massa muscular, conhecida como sarcopenia, e a fragilidade dos ossos, como a osteopenia e a osteoporose. O ovo, por ser rico em proteínas e nutrientes como vitamina D e colina, poderia ser um grande aliado nesse processo. Mas se você erra na hora de consumi-lo, perde essa oportunidade e, pior ainda, pode acelerar o enfraquecimento do seu corpo. Imagine que o mesmo alimento que poderia fortalecer seus ossos e músculos está, na prática, atrapalhando a sua recuperação e deixando seu corpo mais vulnerável. Esse é o tipo de detalhe que separa quem envelhece com vitalidade de quem passa a viver limitado por dores, fraqueza e problemas de saúde. E eu sei que nesse momento, você deve estar se perguntando: mas doutora, quais são esses erros? Será que eu já estou cometendo algum deles no meu dia a dia? Essa é exatamente a reflexão que quero provocar em você. Porque a maioria das pessoas acredita que está fazendo tudo certo, quando na verdade está caindo em armadilhas comuns. Por exemplo,
Você sabia que comer ovos sempre do mesmo jeito pode limitar a absorção de certos nutrientes? Ou que consumir ovos em excesso sem variar a dieta pode sobrecarregar o fígado? Pois é, são coisas assim que pouca gente comenta, mas que fazem toda a diferença para a sua saúde depois dos 53 anos. E aqui vai mais uma antecipação. Um dos erros mais graves que muitos idosos cometem é justamente associar os ovos a alimentos que potencializam o efeito negativo no organismo. Por exemplo, comer ovos acompanhados de bacon ou linguiça, em vez de combiná-los com vegetais, fibras e gorduras boas, como o azeite de oliva. Essa escolha simples pode determinar se a sua refeição será um aliado do seu coração ou um inimigo silencioso. Parece um detalhe, mas é um detalhe que pode custar anos de vida saudável. Agora respire fundo e pense comigo. O que você come todos os dias pode estar definindo o seu futuro. O ovo, quando consumido da maneira correta, pode ser uma das melhores fontes de energia, vitalidade e longevidade. Mas, quando consumido de forma errada, pode acelerar o processo de envelhecimento, aumentar o risco de doenças crônicas e até prejudicar a saúde mental, já que nutrientes como a colina têm impacto direto no cérebro. Eu sei que tudo isso pode soar assustador, mas a boa notícia é que você ainda pode corrigir esses erros e transformar os ovos em verdadeiros aliados da sua saúde. Você vai descobrir, ao longo desta conversa, quais são os 7 piores erros ao comer ovos depois dos 53 anos e como evitá-los. Vou revelar quais práticas podem estar sabotando sua saúde, mesmo que você não perceba, e como pequenas mudanças podem gerar grandes transformações. Mas eu já adianto, não espere ouvir apenas o que você já sabe. O que vou compartilhar vai muito além do óbvio. Prepare-se para ter algumas surpresas e, quem sabe, até mudar completamente a forma como você encara esse alimento tão simples e, ao mesmo tempo, tão poderoso. Porque, no fim das contas, a diferença entre viver com energia e vitalidade ou viver limitado por doenças está muitas vezes nos pequenos detalhes. E os erros que você vai conhecer agora podem ser exatamente o que está te impedindo de alcançar uma saúde plena. Imagine a rotina em que, todos os dias, você consome ovos acreditando estar reforçando a sua saúde, mas, sem perceber, está colocando o seu corpo em risco silencioso. Esse é o ponto central que precisamos discutir. Como algo aparentemente inofensivo pode, quando mal utilizado, comprometer sua vitalidade após os 53 anos. O primeiro erro, e talvez o mais comum, está no preparo. Muitos idosos continuam fritando ovos em óleos de baixa qualidade, como os vegetais refinados, que oxidam facilmente e liberam compostos inflamatórios. O problema não é apenas a fritura, mas a combinação dela com um organismo que já tem um metabolismo mais lento e um sistema cardiovascular mais sensível. Essa prática, repetida dia após dia, é como plantar pequenas sementes de inflamação que, mais cedo ou mais tarde, vão cobrar seu preço em forma de hipertensão, colesterol alto e artérias endurecidas. Você já percebeu como algumas pessoas, mesmo se dizendo cuidadosas, acabam sofrendo com problemas cardíacos? Muitas vezes a raiz desse mal está nesses detalhes diários, quase invisíveis. Outro erro que merece destaque é o excesso de sal. Parece inofensivo salpicar mais um pouco de tempero nos ovos para realçar o sabor. Mas, depois dos 53 anos, esse hábito pode se tornar devastador. A pressão arterial se eleva silenciosamente, sem sintomas claros. E quando a pessoa percebe, já está diante de um diagnóstico de hipertensão. É como se cada pitada a mais fosse um tijolo colocado em um muro que, pouco a pouco, isola você da sua saúde plena. E é curioso perceber como o sabor pode enganar. O sal realça o gosto do alimento, mas esconde o verdadeiro perigo, a sobrecarga nos rins e no coração. Quantas vezes você já se perguntou por que, mesmo tentando comer de forma saudável, sua pressão insiste em subir? Pois é, esse pode ser o elo que estava faltando na sua compreensão. E falando em exageros, não podemos deixar de citar o consumo em excesso. Existe uma falsa ideia de que quanto mais ovos você comer, mais saudável será. Mas o equilíbrio é a chave, especialmente após os 53 anos. O fígado, que já não funciona com a mesma eficiência da juventude, pode ser sobrecarregado com quantidades exageradas de proteína e colesterol.
O que deveria ser um alimento funcional se torna um peso para o seu metabolismo. É como abastecer um carro antigo com combustível em excesso. Em vez de render mais, o motor engasga. Você já parou para pensar se a quantidade de ovos que consome está realmente alinhada com o que seu corpo precisa hoje? Outro erro grave é a monotonia. Comer ovos sempre da mesma forma não só limita a absorção de nutrientes, mas também pode gerar resistência do próprio organismo a extrair o melhor do alimento. A variedade é essencial para manter o corpo em constante estímulo e evitar carências. Pense em como seu corpo reage quando é surpreendido com novidades. É como uma orquestra que toca músicas diferentes, explorando todo o seu potencial. Agora imagine essa orquestra repetindo sempre a mesma nota. Seria entediante e, mais importante, improdutivo. Assim também acontece com a sua saúde. Será que você não está caindo na armadilha da repetição excessiva? E aqui eu abro mais uma reflexão. Com o passar dos anos, a sarcopenia, que é a perda de massa muscular, se torna uma ameaça real. O ovo, rico em proteína de alta qualidade, poderia ser um verdadeiro escudo contra esse processo. Mas, se consumido em conjunto com alimentos ultraprocessados, como pães cheios de aditivos ou embutidos carregados de gordura trans, ele perde sua força protetora e se transforma em um aliado da inflamação. É como ter um guarda-costas forte e bem treinado, mas que, em vez de te proteger, passa a segurar a porta para os inimigos entrarem. Você consegue perceber a gravidade dessa inversão? Além disso, não podemos ignorar o impacto do preparo em altas temperaturas. Muitos esquecem que o calor excessivo pode destruir nutrientes valiosos, como algumas vitaminas do complexo B, e ainda gerar substâncias prejudiciais. O que deveria nutrir acaba intoxicando. Pense em como uma flor delicada murcha quando exposta ao sol forte. Assim acontece com os nutrientes sensíveis quando submetidos a temperaturas extremas. O corpo precisa deles intactos, mas recebe apenas resíduos queimados. Quantas vezes você já preparou seus ovos em fogo alto, acreditando estar economizando tempo, sem imaginar o que estava sacrificando? Outro detalhe perigoso está no acompanhamento errado. Ovos combinados com alimentos ricos em fibras, como vegetais e cereais integrais, potencializam seus benefícios, equilibrando o colesterol e melhorando a digestão. Mas quando acompanhados de alimentos ultraprocessados, como presuntos e queijos cheios de aditivos, eles criam um coquetel inflamatório. É como misturar água cristalina com veneno. O líquido parece limpo, mas carrega um perigo invisível. Esse erro é tão comum que muitos nem desconfiam estar prejudicando a saúde justamente no momento em que acreditam estar se cuidando. E há ainda a questão da origem dos ovos. Optar por ovos de baixa qualidade, de galinhas criadas em ambientes insalubres e alimentadas com rações pobres, significa ingerir um alimento empobrecido, com menos nutrientes e mais toxinas. É como comprar uma joia falsa acreditando ser verdadeira. Por fora parece igual, mas por dentro não entrega valor algum. Depois dos 53 anos, cada nutriente conta. E consumir ovos de má qualidade é desperdiçar uma oportunidade preciosa de fortalecer seu corpo. Perceba como cada detalhe se conecta. Não é apenas o ovo em si, mas todo o contexto do seu consumo que define se ele será um remédio ou um veneno. E a partir dessa compreensão, você começa a enxergar que, muitas vezes, o que parece saudável pode esconder perigos. Agora eu te pergunto, será que você já identificou algum desses erros na sua rotina? Porque se sim, ainda dá tempo de corrigir. E ao corrigir, você não apenas evita doenças, como abre caminho para viver com mais energia, força e lucidez. Afinal, não é isso que todos nós queremos? Seguir a vida com independência, vitalidade e a certeza de que estamos cuidando bem do nosso corpo? E talvez o mais surpreendente de tudo seja perceber que muitos dos problemas que os idosos enfrentam ao consumir ovos não vêm do alimento em si, mas do contexto em que ele é inserido. Depois dos 53 anos, o corpo já não reage da mesma forma às sobrecargas, e isso torna cada detalhe mais relevante. Um dos erros mais perigosos, por exemplo, é acreditar que basta retirar a gema e consumir apenas a clara. Durante muito tempo, essa prática foi incentivada como forma de evitar o colesterol. Mas o que pouca gente sabe é que a gema concentra nutrientes fundamentais como colina,
luteína, vitamina D e antioxidantes que protegem a visão, o cérebro e o coração. Ao desprezar a gema, a pessoa não apenas perde o que o ovo tem de mais valioso, como cria um desequilíbrio nutricional que pode comprometer o organismo ao longo do tempo. É como jogar fora o tesouro e ficar apenas com a caixa. Quantas vezes você já ouviu alguém se orgulhar de comer apenas claras, sem perceber o prejuízo escondido nessa escolha? Outro ponto crítico é a hora em que os ovos são consumidos. Comer ovos à noite, muito perto da hora de dormir, pode gerar desconforto, dificultar a digestão e até atrapalhar a qualidade do sono em algumas pessoas, especialmente após os 53 anos, quando o metabolismo fica mais lento. O que poderia ser um aliado de energia ao longo do dia acaba se transformando em um peso noturno, roubando a disposição para a manhã seguinte. Imagine começar o dia cansado porque o seu jantar, em vez de nutrir, sobrecarregou o seu organismo. São escolhas pequenas, mas que, repetidas todos os dias, moldam o futuro da sua saúde. E existe ainda um erro silencioso que poucos percebem: ignorar as interações dos ovos com outros nutrientes. Você sabia que a absorção de alguns minerais importantes pode ser prejudicada quando não há variedade na dieta? Pessoas que consomem ovos em excesso, sem equilíbrio com frutas, verduras e cereais, podem acabar desenvolvendo deficiências sutis que enfraquecem ossos e músculos. É como se você tivesse todas as peças de um quebra-cabeça, mas insistisse em usar sempre as mesmas, deixando o quadro incompleto. Essa falta de diversidade alimentar pode minar pouco a pouco a sua vitalidade. E falando em ossos, depois dos 53 anos, a osteopenia e a osteoporose se tornam preocupações reais. O ovo, quando bem consumido, pode ajudar por causa da vitamina D e do fósforo presentes na gema. Mas quando mal aproveitado, quando destruído por frituras exageradas ou combinado com alimentos inflamatórios, esse potencial protetor desaparece. É como ter um medicamento poderoso em mãos e usá-lo da maneira errada, anulando completamente seus efeitos. Você já se perguntou se de fato está aproveitando o máximo potencial desse alimento? Outro erro comum está na confiança cega em suplementos. Algumas pessoas acreditam que, ao tomar cápsulas de proteínas ou de vitaminas, podem exagerar nos ovos sem preocupação. Mas a verdade é que o organismo humano funciona em harmonia, e exageros sempre cobram seu preço. O excesso de proteína pode sobrecarregar rins e fígado, algo especialmente delicado na terceira idade. É como tentar fortalecer uma ponte antiga jogando mais peso sobre ela. Em vez de sustentação, você acelera a queda. A grande pergunta é: será que você está sobrecarregando o seu corpo achando que está cuidando dele? Agora, talvez a revelação mais impactante seja essa. Os 7 piores erros ao comer ovos depois dos 53 anos estão diretamente ligados ao risco de acelerar doenças crônicas, como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e até problemas cognitivos. A colina, presente na gema, é fundamental para o funcionamento do cérebro, para a memória e para a prevenção de doenças neurodegenerativas. Ignorar ou desperdiçar esse nutriente pode ser um erro tão grave quanto fumar ou beber em excesso. E o pior, muitos fazem isso sem sequer perceber. É como desligar a luz de um farol em plena estrada escura. Você não vê o perigo chegando até que seja tarde demais. Mas não se preocupe, porque há uma boa notícia. A correção desses erros é simples e acessível. Substituir óleos ruins por azeite de oliva extra virgem, variar os modos de preparo, respeitar a quantidade ideal de ovos por dia e combinar sempre com vegetais e fibras pode transformar completamente a forma como o seu corpo reage. Você não precisa deixar de comer ovos, pelo contrário, deve incluí-los de forma estratégica. Pense nisso como ajustar os ponteiros de um relógio. Pequenas mudanças fazem todo o mecanismo voltar a funcionar em harmonia. E agora, eu quero que você imagine a cena. Você, com mais de 53 anos, acordando cheio de disposição, com músculos fortes, ossos firmes e um coração saudável. Imagine ter energia para caminhar, viajar, brincar com os netos e viver a vida sem limitações. Tudo isso pode estar ao seu alcance quando você entende como transformar os ovos em aliados da sua saúde. Cada escolha à mesa é uma escolha pelo seu futuro. E esse futuro pode ser mais longo,
mais saudável e muito mais feliz. Por isso, se você chegou até aqui, é porque realmente se importa com a sua saúde e está disposto a fazer escolhas melhores. Eu quero te convidar a dar o próximo passo comigo. Curta este vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas que precisam dessa informação. Se inscreva para não perder os próximos conteúdos que eu vou preparar com todo carinho e dedicação, sempre trazendo novidades que podem transformar sua vida. Deixe também o seu comentário, me contando se você já cometeu algum desses erros ou se aprendeu algo novo hoje. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, porque conhecimento só tem valor quando é espalhado. E se você ainda não viu o vídeo anterior, eu recomendo que assista agora mesmo, porque lá eu revelei outros hábitos comuns que estão sabotando a saúde de muitos idosos sem que eles percebam. Tenho certeza de que essa combinação de informações vai abrir ainda mais os seus olhos para escolhas melhores. Finalizamos por aqui. Mas lembre-se, a sua saúde é construída nos detalhes de cada refeição, e hoje você descobriu como transformar o ovo em um verdadeiro aliado da sua longevidade.